Fala galera, tudo bem? Tranquilão? Bom, estou aqui com vocês hoje de forma virtual, mas não sem perder aquela vontade de estar com vocês aí juntinhos, né? Por questões pessoais, a gente está precisando fazer esse encontro hoje. Mas não muda em nada da nossa relação do dia a dia. A não ser que hoje vocês vão me escutar um pouquinho mais, a gente vai interagir um pouquinho menos. Para a nossa aula de filosofia do ensino médio, nós estamos usando como base, galera, dois livros. O primeiro é esse, que é da Maria Lúcia e da Maria Helena, que vocês, inclusive, receberam materiais já comentados em PDF, e também o do Gilberto Coutrin e da Nina Fernandes. O conteúdo da aula de hoje é o capítulo falando sobre política, que nós já estamos vendo desde novembro de 2023. Então, a nossa aula de hoje, ela pretende relembrar para vocês o que é que rolou naquele período. Tranquilo? Bom, então, a ideia inicial para nosso encontro de hoje é fazer uma síntese, um resumo do que nós aprendemos sobre filosofia. E para isso, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha especial para a gente, beleza? Bom, aqui é uma apresentaçãozinha do professor Raoni Marcel, né? Como vocês estão vendo, de filosofia do ensino médio. E aí, o nosso tema é capítulo 21, política para quê? Galera, a gente já conversou há muito tempo sobre esse assunto e a gente está relembrando para conseguir finalizarmos o nosso ano. Então, eu dividi basicamente em 6 episódios, né? 6 momentos do nossa apresentação, que é filosofia política, poder e força, Estado e legitimidade, institucionalização do poder, reflexão sobre a democracia e o autoritarismo e totalitarismo. Essa forma de hoje, galera, é bem rápida, né? Para que vocês possam lembrar e façam as anotações, né? Esse vídeo vocês vão poder voltar, revisitar quantas vezes vocês acharem necessário. E se houver alguma dúvida, já sabe que podem entrar em contato comigo diretamente. Ou aqui mesmo a própria plataforma que vocês estão vendo, que é a plataforma vermelha, né? Ou então vocês podem falar comigo diretamente no WhatsApp, no caso, se você for meu aluno já do ensino médio aqui em Fortaleza. Tranquilo? Bom, essa aula ela é voltada exclusivamente para a galera da escola pública. Então, são os meus alunos da Escola São José, nesse momento, que estão sendo contemplados com essa apresentação. Tranquilo? Bom, passar aqui mais uma tela para vocês. E por que esse assunto? Dentro de sala de aula, a gente tinha conversado sobre duas matérias jornalísticas, né? Que era uma que foi realizada em 2019 e outra realizada em 2022. E por que que a gente selecionou essas duas? Eu acho que vocês vão lembrar que a gente falou sobre isso em sala. Porque no ano de 2019, antes desse grande momento da política nacional, a gente tratou de uma forma como a população via certas discussões sendo feitas em sala de aula, sendo feitas na escola, e como depois a população começou a perceber essa possibilidade de discussão. Então, vocês estão vendo aqui que em 2019, aqui vocês observam, a população tinha um tipo de pensamento em relação à educação, né, retirado até do site G1, que dizia que a maior parte da população era a favor da discussão sobre educação sexual e discussão política dentro das escolas. As pesquisas mostravam isso, né? E isso tinha ocorrido em uma pesquisa que foi realizada a partir de 2018 e a resposta dessa pesquisa chega em 2019. E já nessa outra pesquisa, também pelo mesmo instituto, que é o Datafolha, de uma pesquisa realizada em 2021 para 2022, já mostram uma diferença de pensamento da população. Se antes a galera queria comentar e queria saber mais sobre isso em sala de aula, tempos depois já não se queria mais. E aí vocês vão entender no decorrer do nosso bate-papo aqui por que que isso aconteceu, tá bom? Mas não sem antes entrar em alguns aspectos da discussão. O primeiro deles é esse aqui, é que eu sempre falo com vocês em sala de aula, de que vocês devem desconfiar, inclusive da fala que eu estou trazendo para vocês. Por quê? Porque o professor é uma figura que ele precisa despertar a curiosidade e a forma de pesquisar de cada pessoa que ele atinge. E comigo e com vocês não seria diferente.
Eu trouxe aqui dois exemplos, né, que a gente utiliza do que seria exercer o papel político. E aí eu estou tirando um exemplo do Brasil especificamente e um outro exemplo da política internacional. Como vocês podem ver, existe uma forma muito simplificada de colocar o que seria o lado do espectro político da esquerda e o espectro político da direita, ou seja, quais os dois posicionamentos de quem faz a política. E sempre lembrando, a política não é apenas um lado e um outro, não é o vermelho e o azul, não é o preto e o branco, não é o certo e errado, não é o bom e o mal. O que eu estou fazendo hoje com vocês, e já fizemos em sala de aula, é pensar nessas complicações, nessas partes complexas da discussão que a política exige, que a gente não pode simplificar. E aqui vocês estão vendo exemplos, não vou ficar lendo, porque vocês já estão vendo. E o que eu quero trazer com essa imagem, essas duas imagens, é para vocês não caírem no papo simplificado e muitas vezes preguiçoso, até mesmo de jornais, de veículos de mídia, de colegas que também estão em sala de aula, não só os alunos, mas também até alguns professores. Então, a ideia é a gente tentar debater de uma maneira mais aprofundada, como a gente sempre faz em sala de aula, nunca simplificando, e sim sempre desconfiando e buscando cada vez mais informações a respeito de como se faz a política. E esses dois exemplos da tela é um exemplo que não é nada legal. Mas, afinal, né, o que é essa política e o que é que tem a ver com filosofia? Afinal de contas, a gente já discute isso desde o início do ano. Pessoal, como eu já disse para vocês, a política ela é essa forma de governar. É uma maneira que as pessoas têm, desde muitos séculos, né, para que a gente possa resolver as nossas problemáticas do dia a dia. Como é que as pessoas se comportam? Quais os caminhos que a gente tem que seguir para que a gente possa estabelecer uma relação entre poder, entre quem exerce a força e quem também exercerá a própria violência sobre as populações. É a diferença entre discutir o que é autoridade, o que é você ser coagido a fazer as coisas, o que é você ser persuadido, ou seja, ser convencido a fazer em nome das boas relações entre as pessoas. Então, assim, a gente não fala o que é a política de forma específica, a gente não pode bater o martelo dizendo o que é essa política de uma maneira só, mas a gente tem modos diferentes de aplicá-la e de discutir sobre ela no nosso dia a dia. Então, digamos que, de maneira geral, a política é uma forma de conquistar dentre nós mesmos uma relação onde haja a harmonia entre a convivência das pessoas, as decisões tomadas por ela e também harmonizar essas relações com os poderosos que estão nos governando. Que vocês sabem que especificamente aqui para a gente seriam os políticos. Apesar de que não se exerce poder apenas para quem é político, mas existem os outros campos de discussão. Existe o campo da discussão cultural, existe o campo da discussão ética, que a gente não vai entrar tão profundamente, porque nós já discutimos isso também em outros momentos. Tranquilo? Bom, poder e força. Claro, vocês já sabem que quando a gente trabalha com essa forma da discussão política, a gente está falando de poder mesmo. E quem é que exerce esse poder? O poder, ele é exercido de um indivíduo para com um indivíduo, ou o indivíduo, no caso, vamos nos colocar assim, a população, ela sofre com o poder exercido das autoridades que são muitas vezes escolhidas pela própria população. Tudo bem, daqui a pouco nós vamos ver que tem casos que não, que a gente às vezes pode ser governado por pessoas que não estão muito preocupadas com a nossa opinião, mas que nos governam, ou seja, que exercem poder sobre nós. Então você tem aquele que recebe o poder e você tem aquele que exerce o poder. Poder, pessoal, é diferente de simplesmente ter força. A força física ou a força bélica, a força das armas, não necessariamente representa o poder como a gente pensa, tá? Ainda mais se essa forma de poder não for exercida de uma maneira adequada. Tudo bem?
Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, da nossa discussão para ficar mais fácil e vocês relembrarem também. E aí eu trouxe uma forma da gente ver isso através do poder do Estado. E aí nós já discutimos também o que é Estado, mas só recapitulando. O que é o Estado? É uma forma de organização dentro de um território, com uma nação, com as suas barreiras e fronteiras de um país, tudo delimitado através da sua administração. Então, o Estado é basicamente isso. Só que, ao longo da história da gente, a gente tem algumas formas desse Estado exercendo o seu poder. E não só exercendo, mas também como é que é e de onde ele tirou essa possibilidade de ter poder sobre nós. Então, eu trouxe alguns exemplos, como vocês estão vendo na tela, que é o caso do Estado teocrático, né? Coloquei uma imagenzinha para dar uma ilustrada para vocês, de onde esse poder do Estado viria através de uma figura que tem um poder divino. Nós vimos isso, inclusive, nas nossas provas e conteúdos anteriores. Vocês têm um monarca, ou seja, um rei, uma autoridade de um rei, que é feita de pai para filho, geralmente, né? Você tem a figura dos homens passando os poderes de forma hereditária, geralmente para outros homens. Então, é geração para geração, isso gera uma tradição em toda a Europa, inclusive. Isso chegou também no Brasil, né? Com a família real. O governo aristocrático, ele já é a galera que vai exercer o poder, mas é dentre aqueles que parecem ser os mais bem cotados, os melhor preparados, né? Aqueles que são mais ricos, aqueles que são os mais inteligentes, aqueles que têm um sobrenome mais tradicional. Isso aí aconteceu também em muitas partes da Europa. Então, você teve as monarquias anteriores, depois você tem uma função para as pessoas que vão governar também, só que através da sua tradição familiar e aqueles que vêm da elite, digamos assim. E a mais recente, que é a que a gente também faz parte, que é o que mais nos interessa, que é a forma de legitimidade e poder pela democracia. Democracia, de forma geral, a vontade do povo, e é o povo quem escolhe, tá? Só que aí, como vocês podem ver, essa discussão a respeito do poder, de onde é que ele é legitimado, vai sempre depender de quem vai se submeter a esse poder. Então, por mais que houvessem reis, né, na antiguidade, ou o próprio faraó e outras figuras, a gente viu que as pessoas, para serem governadas, elas precisam fazer isso de vontade própria, né? Para isso a gente discutir do que a gente vai trazer para o tempo atual, que é democracia. Mas é claro que a gente sabe que há casos, inclusive até hoje, em que as pessoas são governadas mais por regimes mais autoritários. Daqui a pouquinho a gente vai adentrar nesse sentido, beleza? Bom, estou trazendo para vocês aqui um dos teóricos, que é o Max Weber, que é um dos caras mais importantes da sociologia, né? E a gente também, que é da filosofia, a gente vai tratar dos assuntos discutidos por ele, também na história a gente faz isso, e ele tem uma visão do que é o Estado. E aí eu trouxe essa frase para vocês, né? Max Weber nos diz que o Estado é uma relação de homens dominando homens. Ou seja, eles mantêm uma relação por meio da violência, né? E essa violência, ela é considerada, inclusive, legítima, ou seja, autorizada, porque os homens deixam de ter a sua vontade própria para se submeter à vontade de um Estado que governa a todos nós. Isso a gente viu nas aulinhas, quando falávamos também de Thomas Hobbes, por exemplo, né? O homem é o lobo do próprio homem. E aí o próprio Max Weber, retomando o pensamento dele, ele fala que nós nos deixamos governar porque nós precisamos manter um Estado que nos guie, um Estado que nos condicione numa relação mais harmoniosa, né? E é por isso que esse Estado ele tem a possibilidade de usar a força, inclusive, contra nós. Porque senão, cada um quisesse fazer o que desejasse, seria mais difícil da gente ter uma relação harmoniosa, né?
E aí, o Max Weber, né, que eu já estou trazendo para vocês, ele divide isso em três elementos, né? Ele diz que o Estado moderno, ou seja, o Estado que começa já a partir do século XVI, ele é relacionado por três elementos, né? O território é algo importantíssimo, a presença do próprio Estado administrativo, o aparato dele, a burocracia, e a monopolização da força. Como assim, tio? O que é que seria essa força aí? Cara, essa força é como se fosse a possibilidade de exercer o poder através das forças armadas que lá existem. E aí as Forças Armadas não é especificamente o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, mas as forças que são organizadas para que esse Estado mantenha-se no poder e que nós obedeçamos enquanto estivermos dentro dessa convivência em sociedade. Então, é o Estado que vai cobrar os nossos impostos, é o Estado que vai demarcar os nossos limites territoriais, é o Estado que vai propor as leis que nós vamos obedecer. E aí você sabe que o Estado, já falamos antes, ele foi dividido em três categorias, né? Que é poder legislativo, né? Os poderes executivo e os poderes judiciários. Então, o Estado é composto desses três tipos de poder. E o que o Weber propõe para a gente pensar aqui, que vocês estão vendo, são os três elementos básicos que é para a existência do próprio Estado. Essa ideia ela se expande muito mais lá na época do Iluminismo, como a gente viu também em sala, a partir do século XVIII, e depois a gente vê que os caras vão tentar fazer sempre, vão trazer uma Constituição para regular essa relação existente. E aí a Constituição, ou seja, as leis de um país, né? Ou seja, as leis que compõem o Estado. Eu trouxe essa tabela apenas para que vocês tenham uma noção geral, mas é isso que a gente já está comentando, né? Que é o Estado moderno, vocês podem ver a divisão básica dos três elementos, o território, a população e o povo, é claro, e o poder que é exercido. Começa aqui, ó, da direita para a esquerda, onde o poder é o principal elemento, né, do Estado, que se exerce sobre o povo, e esse povo habita no território. O território, ele é composto de uma capital, né, uma capital nacional, e das fronteiras que são delimitadas em relação também a outro país, ok? E o poder, esse poder que é exercido pelo Estado, ele é absolutamente soberano, ou seja, um Estado, ele tem o poder de controlar tudo o que acontece dentro do seu território, e ele tem a legitimidade, que nós já falamos, ou seja, o que é que significa isso? Ele tem a capacidade e a autorização tradicional, ou seja, pela história, para exercer isso sobre nós, as normas que nós vamos ter que cumprir, as regras que nós vamos ter que obedecer, para poder convivermos em sociedade e também estarmos digamos assim, à disposição do próprio Estado. Mas vou só botar um parêntese aqui. Não é que nós tenhamos que fazer tudo o que o Estado quer, mas nós temos que obedecer às regras que o Estado impõe. Quem descumprir alguma regra, nós já sabemos, tem sua penalidade também a ser cumprida. Tá certo? Tranquilão? Bom, essa imagem vocês podem voltar ou dar um pause e depois vê-la com mais tranquilidade, porque o que está sendo colocado aí, basicamente nós estamos falando na nossa fala aqui. Tranquilo? Bom, e aí eu trouxe um pequeno vídeo para a gente fazer uma reflexão, pessoal, já entrando um pouco mais no aspecto da democracia, certo? Então, deixa eu agora fazer aqui uma transmissão para vocês de um vídeo, tá? Para que vocês possam ter uma noção melhor. Só um instante. Pesquisa Ibope mostra que a maioria dos brasileiros quer novas eleições presidenciais, mas muitos se mostram insatisfeitos em relação à democracia no país. De acordo com o levantamento, 62% dos entrevistados afirmaram que o melhor neste momento seria o país ter novas eleições.
25% acreditam que Dilma deve continuar no comando do Brasil. 8% afirmaram que Dilma deve ser afastada e dizem que o vice, Michel Temer, deveria assumir a presidência. O Ibope também perguntou qual das frases o entrevistado estava mais de acordo. 40% afirmaram que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. 34% acham que dá na mesma se um regime é democrático ou não. 15% acreditam que, em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático. 11% não sabem ou não responderam. O Ibope também questionou os entrevistados sobre o grau de satisfação em relação ao funcionamento da democracia no Brasil. 49% se disseram nada satisfeitos, 34% estão pouco satisfeitos, 12% estão satisfeitos e 2% muito satisfeitos. 3% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2.022 pessoas em 142 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos. Desde a eleição presidencial de 2014, nós discutimos política no almoço, no jantar, no café da manhã, no ônibus, na saída do cinema, no trabalho. Nas redes sociais pululam cientistas políticos de botequim com certezas definitivas sobre todas as questões do universo. Há quem veja nisso um fenômeno salutar. O brasileiro estaria mais politizado. Mas eis que chega uma pesquisa como essa em que apenas 40% do nosso povo acredita que a democracia seja o regime ideal. É pouco, muito pouco. Mas o assustador e revelador da nossa ignorância surge quando 34% dizem que tanto faz democracia ou ditadura. E 15% preferem a ditadura em determinadas circunstâncias. Como se vê, falamos e não passamos ainda do beabá. Como vocês perceberam, esse vídeo ele não é de agora, não é do ano de 2023 para 2024. Esse vídeo ele foi realizado em 2016 e ele fala sobre os eventos que ocorreram entre 2013 e 2014 a 2016. Ou seja, aquele período em que o Brasil ficou muito conturbado politicamente e nós vimos um novo cenário aparecendo dentro do país. E aí, esse cenário, como vocês devem lembrar, e se não lembrar, a gente pode estar sempre discutindo isso, e até falamos já em sala de aula, que as pessoas têm confundido, né? Não entendem muito bem o que seria o Estado, os seus poderes, não entendem a função da filosofia dentro do Estado, inclusive das nossas relações, e também não entendem o papel da política no meio de tudo isto. E essa pesquisa realizada em 2016 já mostrava, né, o quão o brasileiro não valoriza ou não entende, pode ser até pensado assim, a importância da democracia, né? E a democracia, ela se faz como política porque é uma das maneiras mais nobres que encontramos até hoje de conseguir convivermos em sociedade, né? Ou seja, exercer esses nossos poderes. Tanto os nossos, as nossas relações com nossos familiares, nossa relação profissional, e também com a relação que temos com os governantes que nos governam, né? Então, veja como foi interessante ver essa pesquisa antes, inclusive, dessa grande polarização das últimas eleições presidenciais no país. Ou seja, o desenho histórico e cultural brasileiro, pessoal, já estava mostrando que nós não tínhamos muito apreço pelas categorias de democracia, pelas categorias de política e tampouco da educação e da filosofia. Então, por isso é importante trazer um vídeo como esse para a gente poder refletir, tá bom? Passando mais adiante, essa palavra democracia, que eu já falei diversas vezes, a gente já notou em sala de aula, no quadro, vocês colocaram nos cadernos e tal, é uma forma geral, ela significa o governo feito pelo povo, né? O governo exercido pelo povo. E hoje a gente tem essa democracia sendo reutilizada na sociedade ocidental, pelo menos na sua grande maioria. Então, o que é que significa isso? É como se a democracia fosse a necessidade que nós temos de satisfazer as nossas participações, de fazer as nossas ideias circularem, e principalmente que a gente consiga fazer isso de maneira a com que todo mundo possa participar.
não é só restrito a um grupo específico de pessoas poderosas, com muita capacidade financeira ou até mesmo intelectual, mas a que todos possam escolher e possam, digamos assim, definir o que seria o melhor para o seu país, tá? Então, ainda tratando sobre isso, de maneira geral, pessoal, a democracia ela traz uma ideia de igualdade entre as pessoas, né? Entre aquelas que não têm uma condição financeira suficiente para sobreviver, aqueles que não conseguem, inclusive, sequer saber ler, porque, como vocês já sabem, no país, no nosso país, inclusive em outros, não era permitido exercer o seu papel político se você não tivesse uma capacidade de alfabetização, se você não tivesse um letramento, se você não tivesse capacidade financeira para exercer seu voto. E hoje não. Hoje todos podem e devem, inclusive, exercer seu papel para a escolha dos seus governantes, mas também para tomar as decisões de maneira geral. Porque, como a gente sabe, existem outras formas também de participação política que não apenas através do voto direto. Existem referendos, né, que a gente pode participar e por aí vai. Então, essa ideia de democracia, ela traz um papel para a gente que parece que se perde às vezes, que é uma ideia de civilização, que a gente ser mais tolerante, né? E a gente sempre renovar essa crença que quanto mais as pessoas passarem pelo poder e quanto mais diversificado for essa participação da galera, melhor para todos nós, que a gente vai ter sempre uma forma de experimentar um governo diferente. E essa democracia é composta de quê? Bom, ela é composta de três coisas básicas, né? Como diz a professora e filósofa Marilena Chauí. Ela é composta de conflito, ela é composta de aberturas sucessivas e de rotatividade. O conflito faz parte, né? Pensar de maneira diferente não é nada de criminoso, ao contrário, faz parte do pensamento e da harmonia na sociedade. Mas a gente precisa respeitar essas diferenças, mesmo que a gente muitas vezes não saiba como lidar. Não nos interessa a ideia de não gostar. Não interessa se você gosta ou não de determinados pensamentos, mas interessa se você respeita. A possibilidade de você ter várias pessoas falando coisas diferentes, isso é um aspecto da democracia. E, principalmente, nunca esconder os conflitos existentes, sempre a gente aprender a discutir com eles, né? E discutir sobre eles, porque é a forma da gente resolver, e uma delas é usando a educação para isso. Como vocês viram, desde o início da aula, a escola é o lugar mais adequado para que a gente possa fazer isso. Discutir, entender, se aperfeiçoar, tá bom? A democracia, ela fala dessas ideias que devem circular livremente. A internet, inclusive, colabora muito nesse processo, apesar de que a internet também prejudica. Então, você tem que ter cuidado de qual forma a gente está abordando esse problema. Tornar a cultura não algo específico para um grupo, mas fazer com que isso seja espalhado dentro da sociedade. Isso é uma possibilidade que a democracia nos coloca. A cultura, ela enriquece um país. Isso é uma outra possibilidade que a democracia traz. A instrução do povo, o povo conhecendo seus direitos, e essa educação ela serve para justamente isso, melhorar e aperfeiçoar a própria democracia. É um jogo, um ciclo, pessoal, sem fim. E aí, no final, a gente vê a rotatividade, né? Nunca deixar que apenas um grupo determinado permaneça no poder e que essa mudança dos sucessivos poderosos que vêm, ou não, às vezes você tem um político que vem de uma camada mais pobre e ele pode governar uma população, ou às vezes uma pessoa vindo de uma camada mais elitizada, um empresário, enfim, um grande pensador, e também nos governar, é importante que haja sempre digamos assim, essa mudança, essa transição. Beleza? O que é que hoje a gente tem de problema? A gente tem um probleminha que é importante ressaltar, que, em nome da própria democracia, as pessoas confundem o que é democracia. Então, por vivermos em democracia, a gente não pode achar que pode ser feito tudo, né? Apesar de que o nome parece que, às vezes, as pessoas entendem errado. Ah, se eu estou na democracia, então eu posso fazer e falar o que eu quiser. Não, isso é tão sério que nos últimos anos, né, nos últimos 11 anos principalmente, a gente viu o quanto a internet, inclusive,
prejudicou um pouco da nossa própria democracia. O nível de democracia no mundo, ele diminuiu. A gente voltou para um nível de democracia existente nos anos 90 para trás, né? E aí, o que é que colabora para isso? Primeiro, hoje em dia, 30% da população do mundo é que vive ainda em regimes democráticos. Só que isso é pouco, porque se você considerar lá para trás, há 11 anos atrás, a gente tinha 50% da população do mundo inteiro vivendo dentro de regimes democráticos. E hoje não é a realidade que a gente vê. As redes sociais podem prejudicar ou melhorar esse processo de democracia, mas os algoritmos, né, podem nos prejudicar nesse sentido. Ou seja, você apenas conhece o que você fica pesquisando dentro da sua bolha. Então, o algoritmo basicamente eu vou pegar tudo que eu gosto dos meus assuntos e ficar sempre trabalhando e falando e utilizando apenas aquilo que eu já conheço. Eu não estou me colocando para aprender mais com pensamentos que não são parecidos com os meus. Outro problema da atualidade é essa polarização extremada, ou seja, os dois lados políticos, que é como se só existissem apenas dois, discutem e brigam, e quem sai prejudicado é a própria democracia. E aí, pessoal, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas das últimas décadas tem sido o problema das teorias de conspiração e das fake news, né? Que atinge ambos os lados, se nós falarmos em polarização. Mas o verdadeiro problema é que as pessoas não fazem o que a gente tem que fazer aqui mesmo, na própria escola, na sala de aula, que é a desconfiança do que nós ouvimos e o quão importante é a gente ir atrás dessas informações, para que a gente não fique só com a fala do professor ou de quem a gente gosta, seja na igreja, seja na família. Bom, espero que você esteja me entendendo até aqui, tá? As vantagens. Nós já estamos falando das vantagens da democracia, né? E aí eu trouxe algumas delas rapidinho para a gente pensar, que são mais recursos para a educação, ou seja, quanto mais educação num país, melhor para a sua população, crescimento econômico, estabilidade desse crescimento, porque não adianta só, às vezes, a gente ter um crescimento como se fosse uma explosão e rapidamente a gente descer de novo o nível econômico, porque isso não se configura um avanço e sim um retrocesso. Cada vez mais as pessoas compreendendo e estudando mais, o nível de formação intelectual mais alto, traz automaticamente menos conflitos, pessoas mais harmoniosas, né? Pessoas mais, digamos assim, capacitadas a ouvir aos outros, entender a situação dos outros e compreender que todo mundo tem ideias diferentes. Então, isso traz um aspecto muito positivo que a democracia pega assim conosco, né? Atualmente. Uma coisa importante é perceber o quanto, se nós formos democráticos, pessoal, as próximas gerações, os nossos filhos e os nossos netos, vão se beneficiar com a nossa capacidade, né? Inclusive intelectual, de preservação do próprio planeta, a expectativa de vida que a gente possa manter cada vez mais elevada, uso de medicamentos, uso de vacinas, que são formas de tecnologia, são formas de ciência que a democracia também traz a possibilidade do uso e da discussão. Já imaginou morar num local onde seja proibido você se vacinar? Seria complicado, né? Assistência social, ou seja, cada vez mais as pessoas sabendo da sua capacidade de direitos, o que pode ser atendido, a questão relacionada à sua aposentadoria, né? Como requerer seus direitos, o plano de saúde está cobrando mais caro, o posto de saúde não tem o medicamento para sua avó, para o seu avô, para você mesmo, né? Eu posso receber auxílios do governo, como é que eu faço para receber meu Bolsa Família? Qual é a faixa que pode entrar? Galera, uma infinidade de coisas que somente através do conhecimento que a democracia nos propõe é que a gente pode saber. Não viver em democracia nos tira as possibilidades de saber de tudo isso, tá? Então, eu trouxe mais um videozinho para a gente ver.
Cara, esse vídeo, por si só, ele responde muita coisa, né? Que quanto menos democracia você tiver numa determinada região, menor a possibilidade das pessoas, de maneira geral, participarem. E aqui a gente está falando do caso feminino, né? O nosso caso, que é o caso brasileiro, que mais nos interessa, olha quando foi que as nossas mulheres puderam ter a chance de participar eleitoralmente, né? Só em 1932, ou seja, só no século XX, com uma época em que já existia uma luta há muito tempo travada para que as mulheres tivessem uma participação social cada vez mais respeitada, né? E exercer o papel político, poder votar e poder ser eleito para uma mulher também é importante. E olha como demorou para chegar isso no Brasil. O caso da própria África do Sul, nos anos 90, em 1994, né, que só mulheres brancas que votavam. O caso das regiões mais do Oriente, em especial a Arábia Saudita, só em 2015 as mulheres têm capacidade. Então, assim, pessoal, veja como é importante cada vez mais a ampliação dos direitos através da democracia, né? E uma coisa a ser observada é, quanto mais a região, ou o país, digamos assim, né, o estado em questão, ele tiver uma representatividade religiosa muito forte, menor é a multiplicidade de ideias, menor é a capacidade de divulgação de percepções diferentes daquelas que são as mais utilizadas, as vigentes, né? As que mandam. E agora, para a gente ir encerrando, já para o final do nosso conteúdo, é a diferença entre totalitarismo e autoritarismo, né? Eu trouxe isso de uma maneira mais simplificada, mais sistemática, para ficar mais fácil, né? Mas é só para lembrar que a gente sempre teve na história da humanidade diversos tipos de governantes que se arrogavam, né? Que se colocavam como sendo os mais importantes, né? Alguns se colocavam como deuses, alguns se colocavam como tendo o direito divino de governar, e outros que se colocam como alguém que vai ser populista, alguém que vai ser ligado aos anseios do povo, mas que no final das contas ele vira toda a sua lógica e se transforma numa pessoa que vai querer controlar a sociedade. Mas aí, basicamente, nós trouxemos aqui as duas diferenças, né? Que são aquelas entre os autoritários e os regimes, né, totalitários em si. Isso tem a ver com a nossa visão sobre o que é política e para que serve a política, né? Inclusive para evitar essas possibilidades de termos gente de novo, né, que se acha que está representando grupos específicos que podem perdurar no poder, e a gente sabe que não. No regime democrático, isso é inaceitável, né? Bom, basicamente a gente trouxe aqui, eu vou até deixar essa tela para vocês um pouquinho mais de espaço, porque ele mostra exatamente as diferenças entre um e outro. Mas, basicamente, a figura do autoritário, do governante autoritário, dos regimes onde persiste o autoritarismo, basicamente é que as liberdades individuais, elas continuam vigorando de uma maneira aparentemente normal. Só que começa a acontecer nos bastidores da política e do próprio Estado uma diminuição dessas liberdades individuais, né? E tudo como se fosse em nome de proteger o país. Então, geralmente esses governantes, né, tanto no totalitarismo como no autoritarismo, utilizam muito essa ideia de uma propaganda positiva do próprio governo, uma propaganda positiva do Estado de forma exagerada, né? Não é que seja proibido os governantes e os governos fazerem propagandas, tanto de rádio como televisão ou de internet. Mas a questão é que existe um limite, né? Para que não pareça que se queira convencer o povo o tempo inteiro de que aquele é o melhor e único governante que possa existir. Ou seja, não vai haver no totalitarismo, diferente do autoritarismo, as ideias de múltiplos partidos. No totalitarismo, isso é arrancado. No autoritarismo ainda existem partidos, mas geralmente você vai reduzindo a participação
dos variados grupos partidários. No caso do autoritarismo, geralmente essa ideia de que nós vamos fazer uma sociedade que não tem corrupção, que onde as pessoas vão respeitar, as pessoas não vão ser violentas, são ideias que não são compatíveis com a democracia, porque a democracia convive com esses tipos de diferença. O autoritarismo, ele começa a negar que isso vai existir, começa a trazer a ideia de um comportamento único, e no totalitarismo a gente já vive essa ideia de que só existe um comportamento a ser seguido. Então você vai querer participar de grupos que só falam a mesma língua, de grupos que se vestem de maneira muito parecida, você vai começar a pegar e chamar a atenção de jovens, mulheres, idosos, tudo em nome de uma única regra, que é a adoração do próprio país. O que é uma coisa que a democracia não faz. A democracia, ela tenta resgatar e proteger os direitos de todos, mas não com essa ideia de que todos devem ser única e exclusivamente submissos a uma ideia que comande a todos, né? No clima do autoritarismo, você já vê que as pessoas começam a ter medo de se pronunciar, as pessoas não conseguem mais falar tudo o que pensam, e quando pensam, essas pessoas às vezes têm receio porque sabem que podem ser tolhidas na sua capacidade de comunicação, mas entenda, na democracia também nós não podemos falar tudo. Então, se há uma diferença que é marcante e importantíssima de ser dita, é que na democracia, tudo que você falar, você precisa arcar também com as consequências. E já no autoritarismo, tudo que você fala, muitas vezes não é, digamos assim, passado a limpo. Você fica com aquela ideia que você tirou da sua cabeça, joga para as pessoas ouvirem, e você passa como tendo a opinião correta e não se liga mais para a opinião dos outros. A democracia, não. A democracia, você tem o direito de ter uma comunicação, mas também tem o direito de ouvir uma resposta. E já no autoritarismo, e principalmente no totalitarismo, isso já não é mais possível. Só se quer pensar de uma maneira única. Então, assim, a propaganda, as ferramentas midiáticas, elas são muito utilizadas nos dois regimes, né, para dar essa ideia de que existe apenas um único pensamento. Digamos, um exemplo, só pode haver uma religião. Se você não tiver essa religião ou esse comportamento tal, você é considerado um inimigo do Estado, um inimigo dos principais grupos que existem. Vai ter sempre um apelo para falar de um passado glorioso, que no passado era tudo melhor, que hoje nada funciona, que hoje nada presta. E a censura é algo muito recorrente nos dois regimes. Mas, assim, no caso do autoritarismo, a censura ela existe, mas ela é colocada de uma maneira muito escondida, oculta. No totalitarismo, a censura ela é direta, ela é muito marcante. Inclusive, se você discordar dos regimes totalitários, dos participantes do poder que estão lá, você pode ser até perseguido e, inclusive, desaparecer. Tá bom? Pessoal, para a gente encerrar, só mais um videozinho da nossa professora historiadora e antropóloga Lilian Schwartz para vocês. Nesses últimos tempos, nas redes sociais, na imprensa, nos grupos de WhatsApp, tem muita gente falando de autoritarismo e de democracia. Mas eu acho que também tem muita gente trocando as bolas e fazendo alguma confusão. Democracia é um conceito que vem do grego antigo e na tradução direta quer dizer governo do povo. Mas existem 3 conceitos que desde a antiguidade fazem parte da ideia de democracia: liberdade, igualdade e direito de expressão. O jogo da democracia sempre implicou o respeito à diferença. Foi com a força da democracia e a linguagem dos direitos que nós atacamos os racismos, levantamos as bandeiras do feminismo, dos feminismos e das políticas de gênero e acreditamos na boa utopia de um mundo mais plural e variado. Já o autoritarismo é o oposto. É um regime caracterizado pela obediência, pela ausência de mobilização política e por um executivo muito forte.
Posições políticas à parte, ninguém há de negar que vivemos um momento de recesso da democracia. Diferente do que previu a nossa Constituição de 1988, que foi criada logo após a ditadura militar e para evitar que ela voltasse, temos visto agora políticas de ódios, polarizações, muita violência, as nossas instituições estão cada vez mais fracas e temos, de alguma maneira, perdido nos nossos direitos que pareciam consolidados. Sou contra a corrupção, mas o exercício do direito só na sua forma punitiva também não funciona. Aliás, esse mesmo direito não tem impedido, vou olhar aqui, que o Brasil seja recordista em violência doméstica, que permita lotar as nossas prisões de pretos e pobres, que atente contra a vida de mulheres e crianças e que tenha aparecido com imenso destaque no quesito estupros. O Brasil é muito maior que a crise. A gente precisa ter essa noção estabelecida em nossas cabeças, né, de que a democracia é sempre mais importante, é o melhor caminho, de como a gente pode, digamos assim, sofrer com uma discussão rasa, né? Sem o respeito, sem o debate, porque, como a gente já falou em sala de aula, inclusive, a política ela se faz por meio de debates, né? De diálogos, de enfrentamento, inclusive. Mas, assim, tudo isso na medida do racional, né? Da troca de ideias e não da imposição do que eu acho para você, né? A gente não converte ninguém, seja para a religião, seja para os estudos, seja para as nossas relações afetivas e amorosas, a gente não converte ninguém, a gente não faz ninguém virar o que a gente quer. Então, na verdade, a gente tem que fazer com que as pessoas percebam o quão é bacana o que a gente está falando, mas sem a imposição, né? Então, assim, vou deixar para vocês as referências, né, dessa aula, de onde é que eu tirei essas ideias, né? A referência aqui para dar os créditos tanto do Nexo Jornal, como do Jornal da Gazeta, e da professora também, William Schwartz. Então, para que a política? A política ela serve para a gente ver as diferenças de formas de poderes existentes e o como elas são importantes para manter a nossa relação, o nosso convívio saudável, né? O quão é importante a gente saber escolher pessoas que vão nos representar, o quão é importante a gente ter noção dos nossos direitos e dos nossos deveres, o quão importante é a gente refletir sobre as ideias colocadas em sala de aula, o quão importante é a educação para o nosso próprio país. Foi a nossa aula de ensino médio, falando sobre filosofia, sobre política, né, obviamente, e ela está mais direcionada à minha turma do primeiro ano da Escola Pública São José, ensino médio São José, aqui em Fortaleza, no Ceará. Mas é claro, se essa aula te ajudou também, eu fico à disposição e agradeço já desde já. Tranquilo? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.